último detalhe do casco, mas o não menos importante, é o flutuador da embarcação. E esse foi realmente um diferencial absoluto do AZX 440. Só existem dois materiais no mundo para fabricar o flutuador de um barco, juntar ele num casco e tornar ele um barco híbrido, absolutamente seguro e insubmergível. Ou é plástico, que são os plastômeros, o PVC, ou é borracha, que é o Hypalon importado da França. Porém, esse material ele é feito em 3 gramaturas, para os barcos até 15 pés, um Hypalon fininho é o que se usa. Depois, para os barcos médios, até 1 tonelada, um Hypalon um pouquinho mais espesso. E para os grandes barcos, acima de 2.500 quilos, o Hypalon 866 de 1.670 Destex, que é o dobro da espessura. E é exatamente esse o material utilizado na fabricação de todos os AZX feitos em Hypalon. O flutuador do barco ele tem 4 câmeras individuais, estanques, de maneira que se uma delas for avariada, o que é muito difícil, ainda mais com um material que é o dobro dessa espessura, a outra permanece cheia. E uma após outra, até que você tenha somente o casco, como uma lancha comum. Mas com elas totalmente infladas, o barco tem estabilidade, então a vantagem dessa estabilidade de menor adernação é que as pessoas enjoam menos. A lateral, que é o costado, é baixa, e isso é legal, porque quando você não tem paredes no barco, confunde menos o labirinto, então também dá menos sensação de enjoo na navegação. Para o embarque, simplesmente pisa e entra no barco, ou para mergulhar, que os mergulhadores amam, né? Você senta e mergulha de costas, ou seja, é o barco feito para isso. Mas o que eu mais gosto é o calado. O flutuador, quando pousado na água, ainda antes do barco decolar, ele, além de estabilizar e limitar a adernação, ele também mantém a flutuabilidade, de maneira que mesmo com o barco cheio, você consegue navegar com a lâmina d'água de apenas 25 centímetros. E isso simplesmente é liberdade, ou seja, liberdade de sair a hora que você quer, independente de estar na praia-mar ou na baixa-mar, ou de ser um lugar raso, ou de uma ilha que você quer conhecer e que você, poxa, não conhece a profundidade. Esse é um barco que no limite você desembarca e empurra ele com a mão, porque ele navega em águas que nenhum outro barco consegue navegar. Outro detalhe importante do flutuador do AZX 440 é que é o seguinte: ao invés de ter aquelas cordas ocas cinza na lateral, que são muito comuns, as chamadas lifeline, ele possui os porta-driça italiano, que são de tecido, confortáveis para segurar, não queima a mão, como naquele cabo cinza, e também para sentar no bordo da embarcação, porque neste tamanho de barco, que é um barco indicado para navegação interior em águas abrigadas, você pode se dar o luxo de, além dos assentos, sentar as pessoas também nos bordos, até mesmo porque esse barco não vira, né? Essa é a vantagem do inflável, né? Ele tem a limitação de adernação em 30 graus, então ele não vira, mesmo que todo o peso esteja só em um bordo. E essas alças fazem toda a diferença. Você tem o assento e você tem aqui uma alça confortável para poder segurar. Outro detalhe que chama a atenção no flutuador da AZX são esses perfis planos para o embarque, porque é um lugar próprio para as pessoas pisarem e virem a bordo sem machucar o flutuador. O flutuador também tem esse perfil lateral de proteção, que é um grande diferencial, porque ele é o que a defensa faria, né? Para não ter nenhuma avaria quando você para o barco, por exemplo, num pier fixo, que ele está tomado, por exemplo, de craca. Então essa é uma proteção muito importante. E um detalhe aqui, que também a gente não vê em todos os barcos, isso daqui é uma segunda decoração, combinando com a cor aqui das alças e com a nomenclatura do barco, né, em cima do borrachão. Então é um diferencial que você pode brincar, personalizar, escolher outras cores, fazer um barco, né, com o seu DNA.